Bom dia, Esther, tudo bem? Bom dia, Helmut, minha tia Marise também. Que bom vocês estarem aqui mais uma manhã. Que bom. Bom dia, Carla. Bom dia, João. Bom dia, Evelyn. Eu sempre vejo um perfil aqui chamado Cortina. Acho que Cortina é bonita. Eu não sei a pessoa que coordena esse perfil, mas bom dia a você também. Bom dia, Juliana. Meu pai também chegou aqui. Bom dia, Liza. Que bom. Sheila também entrou. Bom dia. Que Deus abençoe muito as nossas vidas. Eliane, estou vendo aqui nesta manhã, para que Deus fale mais uma vez aos nossos corações através de sua palavra. Eu já fixei inclusive aqui a palavra que nós vamos ler, que é Marcos capítulo 6, de 53 a 56. Então, se você tem a sua Bíblia aí em mãos, você pode acessar o seu texto, ou o seu smartphone também, Você pode acessar o seu texto aí em Marcos capítulo 6, 53 a 56. E eu quero ler para você a palavra de Deus. Tanta gente bacana aqui. Bom dia, Gisele. Que Deus realmente alimente os nossos corações nessa manhã e nos dê uma manhã muito especial na presença dele. Eu quero ler para você a palavra de Deus e depois nós vamos orar para conversar um pouco sobre esta palavra hoje, tá certo? Diz assim a palavra de Deus lá em Marcos capítulo 6, dos 53 ao 56. Diz assim a palavra de Deus: Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla de sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Milene. Veja, esse é o texto que nós acabamos de ler. Marcos, capítulo 6, de 53 a 56. Eu quero ler a narrativa anterior, porque ela nos ajuda a compreender esta. Então, o que diz a palavra de Deus em Marcos, capítulo 6, do 45 até o 52, que foi o texto que a gente leu ontem. Diz assim: Logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Então, observem bem. Jesus compeliu, obrigou, forçou seus discípulos a embarcarem e passarem para o outro lado do lago. Então veja, a direção que eles rumaram foi a direção para a cidade de Betsaida, que é a costa nordeste do Mar da Galileia. Então eles estavam indo para Betsaida, costa nordeste do Mar da Galileia. Só que os ventos eram contrários. Você se lembra, nós estudamos essa narrativa ontem. Os ventos eram contrários, é o que diz o verso 43, porque o vento lhes era contrário. Tanto que Jesus observava, enquanto ele estava sozinho orando, nesse profundo relacionamento que ele tinha com o Pai, ele observava os discípulos desesperados naquele mar revolto. E lá pela 4ª vigília da noite, entre 3 horas e 6 horas da manhã, ele vai andando sobre o mar, acima das águas, em direção aos discípulos que o confundiram com um fantasma. Quando ele subiu no barco, a tempestade acalmou. O vento cessou. Ele disse: "Tem de bom ânimo, sou eu, não temais." E nós, ontem, estudávamos a grandeza, a vastidão semântica que essas expressões "tem de bom ânimo", "eu sou", tem na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, e aqui Jesus usa essas expressões dizendo assim: "Não temas, eu sou."
Eu sou o Deus que acalma a tempestade. Eu sou o Deus que faz cessar os ventos. Eu sou o Deus que anda por sobre as águas e passa adiante, como passou adiante na vida de Moisés, na vida de Elias. Nós estudamos isso ontem. Pensamos juntos e refletimos juntos sobre isso ontem. Agora veja, os ventos eram contrários. Eles estavam indo em direção a Betsaida, costa nordeste do Mar da Galileia. Contudo, os ventos, veja só que interessante, as águas revoltadas, elas conduziram o barco para Genezaré. Olha o que diz o verso 53. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Então veja, eles estavam indo em direção a Betsaida e eles aportaram em Genezaré, que é a costa noroeste do Mar da Galileia. Genezaré, para quem não sabe, é um campo muito fértil, uma cidade conhecida pela sua fertilidade. E ela fica justamente entre Cafarnaum e Tiberíades, na costa noroeste do Mar da Galileia. Então é interessante perceber isso, porque os ventos contrários conduziram o barco para esta região, para esta cidade. Sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei de Paulo em Atos. Lá em Atos 25, Paulo percebeu que Festo iria ceder à pressão dos judeus e ele seria julgado em Jerusalém, coisa que ele não queria. O que Paulo faz? Paulo apela a César. Sim, todo cidadão romano tinha direito de ser ouvido numa corte imperial. Então ele apelou a Roma. Ele apelou a César. E aí ele foi enviado para a Itália. Justamente porque ele, como cidadão romano, ele tinha direito de ser ouvido por uma corte imperial. E essa viagem para Roma, para a Itália, foi uma viagem muito complicada, muito difícil, muitos naufrágios, muitas tempestades, muitos ventos e um naufrágio. Sim, quando ele estava costeando a ilha de Creta, um tufão chamado Euroaquilão, veja só, observe, ele estava costeando a ilha de Creta, indo em direção à Itália, até que esse vento Euroaquilão, um vento chamado Euroaquilão, começou a soprar muito forte, muito, e ele arrastou o navio com violência. Foram 14 dias de tempestade, 14 dias de ventos contrários, 14 dias, diz o texto, sem ver as estrelas, sem ver o sol, uma tempestade terrível, profunda. Depois desses 14 dias, diz Atos dos Apóstolos, que dissipou-se toda a esperança de salvamento. Sem estrelas, sem sol, numa profunda escuridão, 14 dias, sem o que comer. Imagine a tempestade provocada pelo vento Euroaquilão e que pegou de surpresa. Aliás, de surpresa não, Paulo já tinha avisado. 14 dias de trevas, 14 dias de escuridão, 14 dias de profunda angústia. Agora veja, depois de 14 dias, Paulo foi avisado por um anjo que eles não morreriam. 266 pessoas estavam naquele barco e nenhuma delas morreu. O barco se perdeu e eles foram parar, sabe aonde? Numa ilha, a ilha de Malta. E nessa ilha de Malta eles foram tratados com muita humanidade pelos habitantes da ilha. Sim, muita humanidade. Eles foram recebidos, foram acolhidos, receberam hospedagem digna por 3 dias na casa de um líder chamado Públio, porque o principal daquela cidade se chamava Públio. E ele os hospedou por 3 dias com muita dignidade. E o pai de Públio estava enfermo, sim, enfermo. E enfermo com uma febre terrível. E Paulo tem a oportunidade, sim, de abençoar o pai do principal da ilha chamado Públio. Ele estava ardendo em febre e Paulo foi visitá-lo.
Paulo foi visitar o pai de Públio, impôs as mãos sobre ele e o curou. Sabe o que aconteceu? Os demais enfermos da ilha de Malta vieram até o apóstolo Paulo e também foram curados. Sabe o que eu percebo? Que as tempestades, os ventos contrários, eles às vezes nos fazem ir em direção às ilhas de Malta. Certas tempestades, certos ventos contrários nos fazem ir em direção a Genezaré. É difícil passar por tempestades. É difícil atravessar certas tempestades. Às vezes nós não compreendemos algumas tempestades pelas quais atravessamos ou nas quais estamos engolidos. É difícil compreender perdas, frustrações, depressão. Como a Sheila está dizendo aqui, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Sim, é difícil compreender certas tempestades, certos ventos contrários, mas ao final destas chuvas, destes ventos contrários, nos encontramos com os doentes de Genezaré. Nos encontramos com os doentes de Malta. As tempestades tornam-se incríveis oportunidades para abençoar pessoas. Queridos irmãos e irmãs, nós temos que anotar isso. A nossa dor pode se tornar num precioso remédio para curar pessoas. Às vezes não sabemos por que estamos atravessando certas tempestades, certos ventos contrários, mas estes ventos contrários, estas tempestades, podem nos conduzir a Genezaré, podem nos conduzir à ilha de Malta em Atos 28, como conduziu o apóstolo Paulo. E na ilha de Malta, em Genezaré, nos tornamos instrumentos de salvação, instrumentos de cura, instrumentos para abençoar pessoas. A nossa dor pode se transformar em um precioso remédio para curar, para salvar pessoas. Lá em Genezaré, diz a palavra de Deus, olha aqui, Marcos capítulo 6, verso 55. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla de sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Não é incrível isso? Ele percorreu toda a região de Genezaré, aldeias, praças, e onde quer que eles ouviam que Jesus estava, eles traziam os enfermos, traziam os doentes, e todos quantos tocavam na orla de suas vestes eram plenamente curados. Veja só, Jesus frequentemente ele tocava os enfermos a fim de os curar. Ele tocava, fazia parte da sua vida, do seu ministério, tocar. Aliás, está faltando um pouco isso nas nossas espiritualidades, né? Uma espiritualidade mais corporal, mais afetiva, através de abraços, sorrisos, encontros, relacionamento. Jesus tocava os enfermos, tocava os doentes. Quando Jesus, lá em Mateus, desceu daquele sermão que ele pregou no monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, quando ele desceu, ele viu um leproso, e esse leproso se ajoelhando, ele disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu sua mão, tocou aquele enfermo, tocou aquele leproso, e ele foi completamente curado. Jesus estendeu sua mão. Jesus tocou o leproso com as suas próprias mãos. E veja, tocar no leproso significava tornar-se impuro. Cristo tornou-se impuro e tocou no corpo leproso. E ele foi completamente purificado. Também em Mateus 8, quando Jesus chegou na casa de Pedro, a sogra estava enferma, a sogra de Pedro. Ele tocou a sua mão e a febre a deixou.
Jesus tocava e as enfermidades saíam. O toque, a afetividade, o afeto, o carinho, a compaixão moviam Jesus. Sim, no texto de Mateus 9, depois de ter curado a filha de Jairo, depois de ter ressuscitado a filha de Jairo e depois de ter curado aquela mulher do fluxo de sangue, 2 cegos, que estavam seguindo Jesus estavam clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi, tem compaixão de nós, filho de Davi. E tendo ele entrado em uma casa, esses cegos se aproximaram dele e sabe o que Jesus perguntou? Credes que eu posso fazer isso? Eles responderam sim. Sim, nós cremos. Jesus lhes tocou os olhos. Seja feito conforme a vossa vontade. Jesus tocou os olhos daqueles 2 cegos que seguiam Jesus, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós. Nós temos que tocar, é o afeto. O afeto e o evangelho andam juntos. O Rafael está dizendo aqui que é o aniversário dele. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus ele abençoe o seu coração que estava triste. Sim, às vezes atravessamos certas tempestades, não é verdade, Rafael? Certas tempestades, mas vejam, essas tempestades se tornam os ventos que nos conduzem a Genezaré, os ventos que nos conduzem à ilha de Malta. Certas angústias que às vezes não entendemos tornam-se o caminho certo, o caminho de se chegar em Genezaré, o caminho de se chegar na ilha de Malta e ser remédio. A nossa dor pode se converter em remédio. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê um aniversário lindo, um ano muito lindo, muito especial, muitos e muitos anos na presença do Senhor. Agora veja, Jesus tocava os enfermos, Jesus tocou os leprosos, Jesus tocou a sogra de Pedro, Jesus tocou aqueles 2 cegos que o acompanhavam depois da cura da mulher do fluxo de sangue e da ressurreição da filha de Jairo. Sim, mas nesse caso aqui, ele foi tocado, suas borlas, as franjas de suas vestes foram tocadas. Vocês se lembram daquelas franjas fixadas com um cordão azul que simbolizavam os mandamentos? Os judeus, quando olhavam para as borlas, eles se lembravam dos mandamentos. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia incontrolável, ela tocou na borla, nas franjas das vestes de Jesus, e ela foi completamente curada, plenamente curada. Aqui também em Genezaré. Todos os enfermos que eram levados nas praças, eles rogavam que apenas tocassem na orla das vestes de Jesus. E diz o texto: e quantos a tocavam, saíam curados. Que Deus fortaleça os nossos corações. Que Deus fortaleça as nossas vidas, que Deus fortaleça as nossas almas e que as nossas dores se convertam em cura, que as nossas tempestades, sim, que os ventos contrários que às vezes sopram, como sopraram na travessia de Paulo a Roma, aquele vento euroaquilão, e que os fez aportarem na ilha de Malta, ou esse vento contrário que desviou a rota, eles iam para Betsaida, na costa nordeste, e pararam em Genezaré, na costa noroeste do Mar da Galileia. Que os ventos contrários transformem as nossas dores, mudem a rota das nossas vidas, para que as nossas vidas não se diminuam ainda mais nas nossas dores, porque às vezes as nossas dores nos vitimizam ainda mais. Mas que as nossas dores, que os ventos contrários, que o vento euroaquilão, que o vento que soprou, não só no caminho do apóstolo Paulo, mas no caminho de Jesus também, desviando a rota de Jesus de Betsaida para Genezaré, se converta na grande oportunidade de sermos cura, de sermos remédio. Assim como Paulo foi na ilha de Malta, assim como Jesus foi em Genezaré, que as nossas dores se transformem em remédios.
Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe as nossas vidas, que o nosso dia seja muito especial na presença do Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos ilumina através da Tua palavra. Às vezes os ventos são contrários, as tempestades assumem o controle das nossas vidas. Mas como é bom saber, Deus, que esses ventos nos levam a Genezaré, que esses ventos nos levam à ilha de Malta. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos abençoe e que as nossas dores se convertam em remédio, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus te dê um dia muito especial, cheio de alegria, cheio de graça, em nome de Jesus. Que Deus abençoe muito, que o dia de vocês seja um dia muito especial e que vocês sejam remédio, por onde quer que passarem. Deus abençoe. Até segunda, amanhã é sábado. Sábado e domingo a gente não tem o devocional é de segunda a sexta. Então segunda, nós vamos começar o capítulo 7, é um capítulo muito forte, sobre religião. Nós vamos pensar muito sobre o que Jesus pensava sobre religião. Então segunda-feira, às 7 horas da manhã, estaremos juntos mais uma vez, de segunda a sexta, 7 horas da manhã aqui, na presença do Senhor, diante de sua palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. Tchau, tchau.